Olá, amigos zumbideiros, mais um capítulo da série Famosos com Zumbido. Dessa vez vocês vão saber um pouco da história dos brasileiros, mas não esquece de deixar um joinha aí se gostarem, ou um dislike também, que tá valendo, e inscreva-se no canal. Bom divertimento! Só tua presença vai me deixar feliz. Rogério Flauzino, vocalista da banda brasileira de pop rock Jota Quest, revelou ter perdido 30% da audição do ouvido direito. Ele conta que ficava sem entender o zumbido que sentia na cabeça. Diz que o problema foi causado pelo earphone, um fone de ouvido usado durante os shows para ter o retorno do som recebido pelo público. Ele fala que, quando se pensa em um cantor, logo se associa à voz. O que muitos ainda não têm conhecimento é que uma boa audição é a garantia de um bom retorno de voz. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas dos olhos. Kiko Pereira, guitarrista de uma das mais longevas e mais populares bandas de pop do Brasil, Roupa Nova, disse numa entrevista que os anos tocando guitarra na banda sem tomar o cuidado de usar protetores auditivos cobraram seu preço. Além da perda auditiva nos dois ouvidos, Kiko ainda comenta de um zumbido constante que o acompanha o tempo todo. Vejam o que ele fala na entrevista. Quanto você tem de percentual de audição? Eu perdi 70 a 60. É muito, né? É muito. Eu tocava com as caixas de guitarra na minha frente. Aí eu chegava no hotel, pim, aquele barulho de você, o ouvido cansado, né? Pim, aquele apito, você tem zumbido. Tem zumbido, é. Você tem até hoje? É, tenho até hoje. Todos os dias você sofre com isso? É uma coisa constante? É uma coisa constante. Um dos maiores atores contemporâneos brasileiros, Carlos Vereza atuou em mais de 30 peças e dezenas de novelas. O cinema se destacou pelo papel protagonista em Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos, no qual interpretou Graciliano Ramos. Vereza passou anos atormentado por um zumbido interno que apareceu por causa da explosão de um tiro de festim numa cena da série Delegacia de Mulheres em 1990. Em 2017, numa entrevista a Pedro Bial, no programa Conversa com Bial, que por sinal também é um portador de zumbido crônico, Vereza fala sobre o ocorrido. Vejam só. Fé nos espíritos e no espiritismo foi porque você teve um acidente. Exatamente. E que ficou 3 anos sem solução e foi curado pelo... Exatamente, eu tive um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, arrebentou meu ouvido interno, eu fiquei 3 anos internado em várias clínicas. E aí uma tia me indicou o Frei Luiz, eu não sabia que era o Frei Luiz, cheguei todo quebrado lá, e em 7 meses eles me curaram. E o que me cativou muito no Frei Luiz foi o carinho que eles têm. Cirurgias espirituais. Cirurgias espirituais. Gente, apesar do Carlos Vereza dizer que se curou, teve a cura espiritual, ainda assim ele disse que é uma frequência que acompanha 24 horas por dia, não dando trégua de um dia ao menos, que joga a sua qualidade de vida no chão, que você vive
rastejando emocionalmente devido ao inferno que é esse problema tão negligenciado pelas autoridades médicas, que diz que o único jeito é você se acostumar com ele, como se fosse fácil conviver com um espinho na carne te incomodando 24 horas por dia. Quer dizer, é bem sofrido, né, os sentimentos deles em relação ao zumbido ainda, né? Eu acredito que ele superou. Depois dessa cura espiritual, ele passou a pior fase, que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo passa da pior fase. E você pode passar mais rápido se você sentir um conforto espiritual, isso não tenha dúvida. Com 81 anos hoje, o Vereza, que é uma pessoa mística e diz já ter visto discos voadores, tenta controlar o zumbido espiritualmente ainda, né? Vamos então pro próximo zumbideiro brasileiro famoso. Eu preciso aprender um pouco aqui. O padre Fábio de Mello tornou-se nacionalmente conhecido por seu trabalho como comunicador. Sua obra compõe-se de 6 livros publicados, que venderam 3 milhões de cópias, e 11 CDs que venderam mais de 3 milhões e meio de cópias. O padre já disse que faz tratamento para depressão e crise de pânico, mostrando que esses males podem atingir qualquer pessoa. Há uns anos ele também afirmou que vinha sofrendo de um zumbido muito forte que o estava incomodando. Ele canta e fala de Deus no canal do YouTube Canção Nova, onde disse que descobriu que tem uma doença autoimune, mas não disse qual, e que mudou completamente sua dieta, evitando principalmente açúcares. Desde então, seu zumbido tem melhorado. Nesse canal, vejam o relato dele. Passei a pior fase daquele problema que eu tinha do meu ouvido. Em janeiro, eu estava com uma perda acima de 60% dos graves do meu ouvido esquerdo. Dr. Rubinski diagnosticou essa doença autoimune provocada, né? Eu tenho uma tendência genética a isso, provocada e aguçada, e desenvolveu aquele ruído horroroso que eu convivi durante 8 anos. 8 anos, administrando um zumbido horrível. Só que em janeiro piorou. Já tinha iniciado o tratamento da doença autoimune, estava um pouco melhor. De repente, em janeiro, aquilo explodiu de um jeito que eu pensei que eu ia ficar louco. O zumbido, geralmente, está muito associado ao consumo de açúcar. Eu escutei isso durante 8 anos e não mudei nada. Sabe quando você, tá bom, é verdade. Fabiana me dizia, tira o açúcar, pode ser que o senhor tenha uma melhora. Minha gente, na hora que a água bate na bunda da gente, que você está vendo que o mar vai te naufragar, que foi justamente o que eu vivi em janeiro, eu já tinha tentado de tudo. Mas aí a recaída de janeiro foi horrível. Bem, então vamos lá, vamos fazer isso, vamos tirar o bendito do açúcar. Pensando que, retirando o alimento que mais me inflamava, dou um passo na direção dessa melhora. Tirei também a carne vermelha. E assim comecei, minha gente. Vou dizer uma coisa. Foi como se tivesse tirado com a mão. Tirou com a mão. Tudo. O ouvido que já estava com quase 60% de perdas auditivas na região graves, recuperei. O zumbido fez as malas, graças a Deus foi embora, e eu espero que ele nunca mais volte. Porque eu não desejo a ninguém. Quem tem ruído no ouvido sabe. Estava em Santa Catarina com meu filho, minha mulher, grávida, e me telefonou o Schroeder para o hotel que eu estava lá em Santa Catarina. Vem cá, você topa apresentar o Big Brother? Eu sei mais ou menos o que é e tal. Eu não pensei muito, não. Eu falei, topo, vamos nessa.
O jornalista e apresentador Pedro Bial, da Rede Globo de televisão, tem problemas com agudos e graves no ouvido direito. A deficiência foi causada por conta da explosão de uma bomba perto dele durante a cobertura da Guerra de Sarajevo, em 1994. Em 2002, ele também sofreu um assalto que acabou com um tiro que não o atingiu, mas cujo barulho provocou dores nesse seu ouvido. Bial começou um programa de entrevista em 2016 na GNT chamado Programa com Bial, que foi transferido para a Globo, do mesmo grupo, no ano seguinte, com o nome de Conversa com Bial. Devido à perda de audição no ouvido direito, o cenário do seu talk show é invertido, com o apresentador do lado esquerdo e os entrevistados do lado direito, diferente do que costumamos ver nesse tipo de programa. Então por hoje é isso, pessoal. Não deixe de deixar nos comentários aí o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma ideia também, se conhece mais algum zumbideiro famoso, pra gente explorar mais em outros vídeos, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima. Não esqueça de dar o like, hein? Ou então, dislike. E inscreva-se. Até a próxima.